Então, boa noite, meu nome é Edson Júnior dos Santos. Estou aqui para apresentar o trabalho intitulado em A Sociedade em Rede do Conhecimento e a Ação Política, do autor Manuel Castells, que é um espanhol. Então, primeiramente, eu trago meus mais sinceros cumprimentos ao professor Luiz Henrique, que me deixou, primeiramente, fazer esse vídeo, apresentando o referido trabalho. Então, de começo, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito da obra em que o autor traz. Então, a sociedade em rede, em termos simples, ela é uma estrutura social baseada em redes operadas por tecnologias de comunicação e informação fundamentadas na microeletrônica, em redes digitais de computadores que geram, processam e distribuem informações a partir do conhecimento acumulado nos nós dessas redes. Então, como compreender essa transformação social? Então, o processo de transformação social, estrutural, ele vem acontecendo há mais ou menos desde 2 décadas passadas. Então, esse processo é um processo multidimensional que está associado à emergência de um novo paradigma tecnológico. Ela é baseada em tecnologias de comunicação e informação que começaram a tomar forma a partir dos anos 60 e ela se difundiu de forma desigual por todo o mundo. Então, a sociedade, nós sabemos que essa tecnologia ela não determina a sociedade, ela é a sociedade. Então, ela é a que dá forma a tecnologia de acordo com as necessidades, valores e interesses das pessoas que a utilizam. Além disso, a comunicação em rede ela transcende nas fronteiras, ela é uma sociedade, ela é de rede global, ela é baseada em redes globais e ela entra na sua lógica e chega a países de todo o planeta. Ela também difunde-se através do poder integrado das redes globais. Então, essa tecnologia, como todos nós sabemos, ela está relacionada a praticamente 99,9% das coisas que a gente faz no dia a dia. Como vocês podem perceber, a gente está utilizando uma tecnologia para tá fazendo essa apresentação. A tecnologia, ela vem em formato de inovação, de transformação, mas também ela está atrapalhando a nossa vida, atrapalhando a nossa sociedade em si, porque a gente pode dividir essa tecnologia em 2 polos. O polo bom, que a gente pode dizer, e o polo ruim. O polo bom seria que essa tecnologia ela traz informação na palma da tua mão, como um smartphone, e várias outras coisas, como algumas coisas de inovação, criação de projetos, esse tipo de coisa. Mas também ela traz coisas ruins no sentido de que ela traz vícios, traz muitas desestruturação na sociedade e muitas vezes ela traz também informações erradas, equivocadas. Então a gente pode dividir mediante esses 2 polos. A partir do século XXI, então, essa sociedade em rede, para lá dos mitos, as descobertas de investigações acadêmicas, então a partir do século XXI, lá pelos primeiros anos do referido século, a sociedade em rede ela não foi uma sociedade emergente. Ela era da era da informação, então desde lá dos meados dos anos 60 ela veio se transformando até hoje, no século XXI, e ela já era configurada em um núcleo da nossa sociedade. De fato, nos termos já um pouco considerável, ela teve um corpo de reconhecimento bastante mútuo, digamos assim, e ela está trazendo um conhecimento desde as últimas décadas. Só que é uma pena, então, que essa sociedade, essas mídias, os agentes globais, os líderes econômicos estão trazendo que a sociedade ela é apenas uma sociedade boa, que ela é uma sociedade que não tem contras, só tem prós. Então eles podem chamar ela da maneira que eles desejarem. Então, em termos de futurologia, jornalismo desinformado, como se essas transformações estivessem ainda no futuro e como se a tecnologia fosse uma força independente
que deva ser denunciada ou adorada, o autor traz que essas tecnologias elas não podem ser da maneira que está sendo dita que ela é. Ela pode ter então o polo bom e o polo ruim. Então, trazendo um pouco mais do contexto então dessas redes, os intelectuais tradicionais, cada vez mais incapazes de compreender o mundo em que vivemos, e que aqueles que estão minados no seu papel público são particularmente críticos à chegada de um novo ambiente tecnológico, sem, na verdade, conhecerem muito sobre esses processos, acerca dos quais elaboram discursos, elaboram bastante projetos. Essas novas tecnologias vêm destruindo empregos, vem fazendo com que a internet isole mais as pessoas, faz com que essas pessoas ficam cada vez mais vividas para esse tipo de rede, faz com que a sociedade sofra de um excesso de informação. Muitas vezes essa informação é uma informação muito errada, que vem de forma equivocada para nós tá conhecendo, e muitas vezes a gente está sofrendo uma exclusão e aumentando a exclusão social. Ou seja, muitas vezes a gente tendo esse bastante aumento de acesso à informação, a gente está tendo uma exclusão social, que muitas vezes a gente está deixando de ler um livro, de sair com os amigos, para ficar ali numa rede, para ficar jogando, fazendo live, como tem agora esses youtubers que ficam ali na rede fazendo vídeos, fazendo lives em jogos, que o pessoal está acessando para estar assistindo, está acessando essa rede. Então eles estão se excluindo socialmente para ficar dentro dessa rede, que, como eu tinha citado, a gente já está alencado dentro dessa rede global, a gente já está dentro dessa rede. Então, atualmente a gente vive num Big Brother, digamos assim, a gente está dentro de uma rede que ela é toda monitorada. Ela é monitorada por quem? Ela é monitorada pelos os agentes militares. Toda a parte de acesso, toda a parte de tecnologia, ela é controlada pelos militares a todo tempo. Então, 24 horas ela está sendo monitorada, seja para prevenir várias coisas como terrorismo, prevenir entre aspas, porque a gente sabe que aqui no Brasil isso não acontece muito frequentemente, só se tiver, sei lá, alguma denúncia que realmente acontecer, daí sim o Estado faz alguma coisa. Mas esse seria a intenção, mas não ocorre. Já nos países do terceiro mundo, que é mais ou menos onde o Brasil está alencado, as pessoas elas não precisam dessa tecnologia, mas sim da satisfação dessa tecnologia. Ela traz com que as necessidades humanas que a gente tem hoje, a gente vai deixando de lado para aderir a essa tecnologia, que muitas vezes é uma tecnologia ruim. Hoje a gente pode perceber que as crianças, muitas vezes, ao invés de pegar e, como antigamente, sair e brincar, elas estão ali mexendo no celular, estão assistindo vídeo. Crianças de 2 a 3 anos para cima. Essas crianças que antigamente, na minha época, quando eu tinha essa idade, eu estava brincando de carrinho, estava fazendo, sei lá, uma pista de corrida de carrinho, eu estava lá brincando, não estava mexendo no celular, não estava ligado nessa rede. Mas com esse avanço a gente percebe que essas crianças estão cada vez mais evoluindo nesse sentido tecnológico, que a gente sabe que não é uma coisa boa, porque essa criança ela pode estar lendo um livro, pode estar usufruindo da infância dela, que futuramente ela não vai ter essa chance, futuramente ela vai ter que ter um trabalho, ela vai ter que ter as suas responsabilidades. Então agora ela está deixando de lado tudo isso que ela tem como benefício, digamos assim. Então nós estamos nessa sociedade em rede. Os aspectos políticos chave nessa sociedade em rede é o que a gente está vivendo hoje. Então a gente está dentro dessa sociedade. Todos nós estamos dentro dessa sociedade em rede. As pessoas, os fatores sociais, as empresas, os políticos, eles estão dentro dessa sociedade, trazendo todos esses pontos que eu falei até agora. Assim, então, do ponto de vista político, a questão chave é como proceder para maximizar as hipóteses de cumprir os projetos individuais e coletivos expressos pela necessidade social, pelos valores
em novas condições estruturais. Então, por exemplo, uma cobertura total de comunicação em rede de banda larga por cabos sem fios. Ou seja, o que a gente tem hoje as redes de Wi-Fi. Como a gente pode perceber, em toda a universidade, em todo o campus, com exceções de alguns locais, a gente tem acesso à internet. Em praticamente todo o campus a gente tem acesso à internet. Então isso a gente pode chamar de um grande avanço. Mas como eu disse antes, esse avanço não pode ser um aspecto só bom, porque a gente percebe que muitas vezes os acadêmicos, ao invés de estar lendo um livro e coisas nesse sentido, fazendo coisas para agregar conhecimento, eles estão lá conversando no WhatsApp, mexendo no Instagram, Facebook, muitas vezes lendo notícias que são consideradas fake news, que são notícias falsas. Então a gente sabe que tem esses dois pontos. Então certamente isso é um fator muito condicionante para os negócios. A gente sabe que instalando todo esse aparo de tecnologia, a gente sabe que vai ter um grande retorno financeiro para o empresário que está fazendo esse investimento. Mas, contudo, a introdução da tecnologia só por si só ela não assegura nem a produtividade, nem a inovação, nem melhora o desenvolvimento humano, que a gente sabe que isso muitas vezes praticamente não acontece. Porém, lá nos meados dos anos 2000, a União Europeia ela aprovou uma estratégia que ficou conhecida como a Agenda de Lisboa. O que essa Agenda de Lisboa veio para propor, para ajudar a União Europeia? Ela veio para acompanhar o que os Estados Unidos, em termos de competitividade econômica, fortalecia o modelo social europeu. Ou seja, a ênfase foi colocada principalmente na atualização tecnológica e no melhoramento da capacidade de pesquisas. Então, para o desenvolvimento global, esse desenvolvimento global ele permite que hoje em dia, em grande média, os países globais, na sociedade em rede, a difusão de tecnologias de informação e comunicação por todo o mundo, para que as redes cheguem a todo lado. Então a gente sabe que todo esse desenvolvimento global que a gente está tendo nos últimos anos é para fazer com que essa sociedade em rede entre e fique em todo o planeta. Mas também isso vai implicar nas produções e recursos humanos que a gente tem hoje, que são de extrema necessidade para essas informações e para toda a gestão. Então, o dilema do nosso tempo, a criatividade versus capitalismo de rendimentos, democracia de comunicação e versus o controle político, ele traz então nessa encruzilhada do desenvolvimento da sociedade em rede, o autor traz que desde lá o início do século XXI, a gente está nessa encruzilhada de desenvolvimento da sociedade. A gente está num ambiente que a gente vai testemunhar uma crescente contradição que vai acontecer entre as relações tradicionais de produção e a potencial expansão das forças produtivas formidáveis que a gente tem hoje. Esta pode ser então a última contribuição da teoria marxista clássica, que traz que o potencial humano envolvido em novas tecnologias de comunicação e de genética em rede, em novas formas de organização social e intervenção cultural. Aderindo ainda a essa democracia da comunicação, concorda-se que a democracia direta, algo que nenhum Estado aceitou ao longo de toda a história que a gente tem hoje, admitir o debate para definir os direitos de propriedade acerta em cheio no coração da legitimidade capitalista. Que essa legitimidade, ao aceitar que os utilizadores são produtos de tecnologia, desafia todo o poder especialista, que então, em uma política inovadora, mas pragmática, terá que encontrar o caminho entre o social e o politicamente execuível, que em cada contexto seria a promoção das condições culturais, organizacionais para a criatividade, na qual a inovação, o poder e a riqueza e a cultura se alicerçam na sociedade. Então, por fim, para deixar aqui, como eu trouxe em toda essa apresentação, a gente sabe que toda essa sociedade em rede, ela está elencada nas nossas vidas, querendo nós ou não, gostando ou não, a gente está dentro dessa sociedade em rede, a gente está usufruindo do que essa tecnologia traz para nós
tanto para benefício como para nos prejudicar. A gente sabe que se a gente se deixar levar por essa sociedade, a gente pode ficar dependente. O que é esse dependente? Dependente é muitas vezes a gente ficar com um vício. E esse vício pode trazer vários aspectos negativos para toda a nossa vida. Esse aspecto negativo ele pode ser tanto de dependência mesmo, como a gente ficar dependente de uma droga, de uma coisa ilícita, tanto no aspecto de dependência que a gente não pode mais ficar sem, que é essa dependência. Então, eu deixo aqui os meus mais sinceros obrigado, professor Luiz Henrique, por ter me dado essa oportunidade. E assim eu encerro a minha apresentação de trabalho. Muito obrigado.